Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Mais um culto de terça-feira, né, pastor? Um culto de oração. Sabe o que isso significa? Significa que nós estamos nos aproximando mais e mais do dia em que o Senhor vai vir nos buscar. E isso é motivo de nós estarmos alegres, porque o Senhor tem preparado um dia talvez especial para buscar cada um de nós em separado, ou talvez toda a igreja reunida juntas. E hoje nós estamos aqui para nos aproximar mais e mais desse dia. O nosso tempo é precioso, irmãos. Por isso que nós devemos valorizar cada dia, cada momento que nós vivemos, porque nós nos aproximamos da volta do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E quantas vezes nós viemos para o culto de oração e nós viemos desejosos de dobrar o nosso joelho, de apresentar as nossas necessidades, de orar, mas nós ficamos muitas vezes sem saber o que dizer. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes, de dobrar o meu joelho, eu estou desejosa de orar, mas a palavra não vem. Não vem aquilo que eu quero colocar diante de Deus, parece que eu estou blindada. E eu não consigo colocar isso diante de Deus. Quantas vezes nós dobramos os joelhos e ficamos em silêncio? Porque nos faltam as palavras, simplesmente elas não chegam na nossa boca. Paulo, em todo o seu ministério, ele sempre nos incentiva e incentivou o povo à oração e a se dedicar a orar. Ao ponto de dizer, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Mas nós gostaríamos de abrir a nossa Bíblia hoje, em 1 Coríntios, capítulo 14. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz com Jesus, irmãos. No último corredor, eu preciso testemunhar isso. Eu gosto de sempre, quando subir aqui no púlpito, estar testificando daquilo que Deus tem feito na minha vida. E no último corredor, eu coloquei diante de Deus, o pastor falou assim, 3 pedidos. Eu vou confessar aqui, pastor, eu coloquei mais. Eu coloquei mais. E eu orava e pedia ao Senhor uma porta, que o Senhor abrisse uma porta de emprego para o meu filho. E o Senhor abriu, dia 15 de setembro agora ele começa a trabalhar. Eu estou muito feliz por isso. E orei também pela minha netinha, que completou 15 anos, e eu tinha o desejo que ela se decidisse em descer as águas, mas eu nunca forcei nada, e nem os pais. Eu sempre ensinei os meus filhos que filho de peixe não é peixinho, né, pastor? Tem que aceitar Jesus e tem que se converter na presença do Senhor e descer as águas de livre e espontânea vontade, sentir esse desejo no seu coração. E eu ensinei isso para os meus filhos, e a minha neta nós também ensinamos assim. E eu nunca forcei ela, mas aí ela já estava com 15 anos, passou pela doutrina e nada, mas ela com 15 anos agora, no domingo retrasado, nós estávamos na convenção e a minha filha fez uma chamada de vídeo ali na hora e eu consegui participar do momento do batismo dela. Ela desceu as águas e para mim é motivo de muita alegria. Existe aí uma caminhada, né, pastor? Nós sabemos que não acaba aqui, nós nos batizamos e acabou, tá tudo, não. Caminhada, agora que vai começar a caminhada com Cristo, dia após dia, né? E eu estou muito feliz, porque isso é resposta de oração, e o Senhor tem ouvido a nossa oração, tem atendido, e eu tenho certeza que se nós perguntássemos aqui nessa noite, quem tem resposta de oração, toda a igreja viria para frente, dizendo que o Senhor tem respondido a sua oração. Aleluia, glória a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 14, eu vou ler o verso 14 e 15, que diz assim: pois se oro em línguas, meu espírito ora,
mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Aleluia. Paulo está fazendo aqui uma afirmação, né? Ele faz uma afirmação, ele faz em seguida uma pergunta, e depois ele em seguida já responde ele mesmo. Que a oração ela é feita com entendimento, que a oração ela é feita consciente, com uma direção, propósito e com a ação poderosa do Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 11, verso 1, os discípulos pediram para o Senhor Jesus: ensina-nos a orar. Mas hoje, para quem nós devemos pedir? Ensina-nos a orar. Para o Espírito Santo. Espírito Santo, ensina-nos a orar. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos e muitas vezes as palavras não vierem à nossa boca, Senhor, coloca na minha boca o que eu preciso orar. Espírito Santo, me dirige, me conduz nessa oração. E com certeza o Espírito Santo vai nos dirigir. É Ele que vai nos ajudar a interceder pelas pessoas. Muitas vezes não vêm os nomes, não vêm as pessoas, mas o Espírito Santo vai dirigir a nossa oração. Ora por fulano, ora por ciclano, ora por beltrano. Talvez você não saiba o que ele precisa, mas o Espírito Santo sabe. E Ele vai colocar na nossa oração aquilo que a gente precisa colocar diante de Deus. Muitas vezes necessidades que nós nem imaginamos dos outros e até mesmo nossa. Quantas necessidades nós temos que nós não sabemos, irmãos? Mas o Espírito Santo vai dirigir a nossa oração. E o Senhor vai fazer com que nós falemos diante dEle aquilo que nós realmente precisamos. Aleluia. Em Romanos 8, 26, diz assim, 26 e 27. Oh, que benção. Eu já estou com a boca seca. Glória a Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, só um momento. O Espírito Santo, Ele não apenas nos ensina a orar, como Ele também ora com a gente. Ele está com a gente ali no momento da oração. Que coisa boa! Que nós venhamos ter essa consciência de que nós não estamos orando sozinhos. Convida o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte comigo da minha oração. Me conduz, me dirige, me ensina, me impulsiona a orar por aquilo que realmente eu preciso. Eu não conheço as minhas necessidades e nem a necessidade dos meus irmãos, mas Tu sabes, Espírito Santo, me conduz. E Ele conhece também o coração de Deus. É isso que Romanos está falando aqui, que a carta aos Romanos está falando. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele conhece a vontade do Pai.
Eu não conheço, eu não sei os planos, os projetos, os propósitos que Deus tem na minha vida. Eu imagino que Ele me quer uma mulher santa, separada, que ajude a minha família, que coopere com a igreja, que evangelize, que fale de Jesus, que ore pelas pessoas. Mas Deus tem muito mais para nós. E o Espírito Santo sabe como nos conduzir, como nos dirigir, como nos levar na oração, a ponto de falarmos aquilo que Deus quer, segundo a tua vontade para cada um de nós. Mas o que Paulo está ensinando aqui em 1 Coríntios 14, no verso 14, é que orar em línguas edifica, fortalece o nosso interior. Falar em línguas na oração pode não ser entendida por mim. Quando eu falo em línguas, eu não entendo. Talvez você, quando você fala em línguas, se você não tem o dom da interpretação, você também não entenda. Mas com certeza, Deus entende. Deus entende. Aleluia. E a minha fé e a sua fé é edificada. A oração em línguas vai além do nosso entendimento, porque nós somos limitados, irmãos. Nós somos limitados, mas o Espírito Santo não tem limites. Ele vai além do que nós pedimos ou pensamos. Não é isso que a Bíblia diz? É através de orar em línguas, e através de orar em línguas, o Espírito Santo vai levar ao Pai exatamente aquilo que eu e você precisa. Aleluia. O verso 15 do capítulo de 1 Coríntios 14, diz assim: então o que farei? É uma pergunta. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Paulo diz, então o que farei? É uma pergunta. Ele está dizendo assim, ó, se eu orar só com entendimento, essa oração pode ser feita coletivamente. Quando estamos orando com mais pessoas, e todos poderão concordar com aquilo que eu oro, porque vocês vão entender o que eu vou estar falando. Quando eu estou dando graças a Deus, enquanto eu estou aqui falando com vocês, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Imagina eu aqui no púlpito falando em línguas e vocês não estariam entendendo nada, a menos que tivesse alguém que interpretasse. Mas quando estou eu e Deus, com meu joelho dobrado nesses bancos, eu posso falar em línguas. E o meu coração, a minha alma vai ser edificada. Eu vou ser renovada, eu vou ser restaurada. E o Espírito Santo vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis e levar diante de Deus aquilo que eu preciso. Aleluia, glória a Deus. No verso 4 do capítulo 14 fala assim, ó: quem fala em línguas edifica a si. E eu preciso ser edificada. Então eu preciso falar em línguas para ser edificada. Aleluia. No versículo 2 do capítulo 14 também fala assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Então Deus vai entender tudo o que nós dissermos em línguas, em oração. O Senhor vai entender. Aleluia. Então a pergunta de Paulo, que Paulo fez no verso 15, então o que farei? Ele responde: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. É um equilíbrio na oração. É um equilíbrio na oração.
que fortalece o espírito, renova nossa mente e glorifica a Deus. Aleluia. O livro Falar em Línguas, do Luciano Subirá, diz assim, tem uma citação assim: a oração em línguas é uma das ferramentas mais poderosas que Deus concedeu ao seu povo, para a edificação espiritual. Quando entendermos o valor desse dom sobrenatural e o incorporarmos à nossa rotina diária, somos conduzidos a uma nova dimensão de intimidade e vida espiritual. Ou seja, devemos falar em línguas nas nossas orações, para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos ser renovados, nós vamos ser restaurados, nós vamos ser fortalecidos, nós vamos sair daqui cheios de Deus, cheios da graça de Deus, fortalecidos para vencer uma semana, para na próxima terça-feira nós estarmos mais animados ainda. Aleluia. Para o nosso crescimento como igreja também, porque todos nós vamos estar pedindo a Deus o que é da vontade de Deus. Já imaginou isso, pastor? Todos nós falando com Deus, e Deus, aquilo que Deus quer que nós venhamos a falar com Ele. Uma igreja fervorosa, cheia do Espírito. Aleluia, vai ser fogo puro. Aleluia, porque assim seremos fortalecidos, renovados e alinhados à vontade de Deus. Incorporar isso à nossa vida diária é ter disciplina de oração. Quando Luciano Subirá fala aqui da vida diária, ele está falando de disciplina de oração. Termos disciplina, orarmos todos os dias, em todo tempo. O que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Em todo tempo, no ônibus, no trabalho, na escola, lavando louça. É a melhor hora que tem para mim. Dirigindo. Senhor, vai guardando no trânsito, vai libertando, e ali você tem liberdade para falar em línguas com Deus. Está só você e o volante, e Deus está ali, e o Senhor e o Espírito Santo está levando para Deus exatamente aquilo que você precisa, irmão. Glória a Deus. Então, uma vida diária é ter disciplina de oração, e então nosso relacionamento com Deus será profundo e íntimo. Aleluia. Quem quer ser íntimo de Deus? Nós precisamos de um relacionamento íntimo com Deus, profundo com Deus, e Deus com certeza vai ouvir o nosso clamor e vai atender as nossas orações, porque nós vamos orar segundo a vontade dEle e aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Nós vamos orar agora